Olá, gente, muito bem-vindos a essas três aulas muito especiais, onde nós vamos falar sobre o sistema base, aquilo que é a base de tudo que acontece internamente e externamente. Eu fiz a opção de colocar em três aulas bem curtas, bem diretas aqui, para que vocês possam, com facilidade, absorver todo o conteúdo, poder navegar de uma aula para outra, fazendo aí no seu tempo, ok? Importante demais, deixe o seu comentário do quanto fez sentido, do quanto esse conteúdo vai trazer significância, mudança, transformação no seu dia a dia, né, na sua forma de se relacionar com você e com o externo. Porque essa compreensão, eu sempre costumo dizer que ela simplesmente muda a vida. E o que isso quer dizer exatamente? Isso quer dizer que eu, até mesmo em treinamentos e palestras, eu falo, se a pessoa sair dali determinada a tomar habilidade, se tornar muito habilidosa nesse sistema, nossa, ela me pagou assim o equivalente a milhões e milhões e milhões e milhões de reais, porque realmente é um potencial de transformação, de mudança muito prático, né, e muito direto no ponto, gente. Eu falo que a compreensão e absorção desse sistema te traz uma capacidade de autonomia muito grande. Então, por isso que se faz muito importante essa compreensão de forma consciente, porque a partir da compreensão de forma consciente desse sistema, você tem condições de influenciar a sua mente consciente e inconsciente. Então, eu tenho condições de ter uma compreensão ampla. Né? Apesar dele ser a base, ele então tendo essa compreensão, você tem condições, né, de ter uma interação totalmente diferenciada, né, com você, com a sua mente, e consequentemente mudança de resultado, mudança de vida, né, de vida, porque daí você vai ter uma interação diferente com o meio também. E é uma captação, né, de tudo que te chega também de uma forma diferente. Então, eu até coloquei alguns tópicos para poder a gente fazer essas aulas de uma forma bem simples, bem direta ao ponto e bem te dando a possibilidade de já ir para a prática. Então, o primeiro ponto aqui nessa primeira aula, o que você precisa compreender? Você tem um dispositivo, assim como esse que você está me assistindo, ele é um dispositivo, tá? Então, para a gente se entender o sistema base, a gente precisa, inclusive, dessa ilustração. Então, você tem um dispositivo aí na tua mão que te dá a possibilidade de muitas coisas, né? E esse dispositivo, fazendo uma analogia, é equivalente ao nosso cérebro. Então, o nosso cérebro é o nosso dispositivo, é o aparelho que está ali, né? O aparelho que me dá a possibilidade de fazer muitas coisas. É a mesma proporção. Eu sempre costumo dizer, a tecnologia, ela imita, pega um fragmentinho, uma partezinha do que a gente é capaz e coloca para gente, para nos servir. E aí, no entanto, a gente acaba às vezes se tornando escravo dela, né? Mas tudo bem. Esse é assunto para um outro momento. Mas, então, ou seja, tem o dispositivo. Dentro desse dispositivo, se você tiver com esse dispositivo, mas ele não tiver um sistema operante, então, quando veio, né, a informática, coisa de gente vintage, né? Quando veio a informática, percebeu-se isso, criou-se o dispositivo e a grande sacada da mudança da internet, da informática como um todo, foi a compreensão que precisava ter um sistema operacional, né, o Windows, né? Então veio o Windows, que dentro do Windows abria janelas, né? Se a gente for traduzir, ele era ali a possibilidade de abrir janelas, né? Dentro de hospedagem. Então ele precisava ali dentro dele tinha hospedagem, né, de aplicativos. Então ele era a janela que abria possibilidade para outros aplicativos, mas tinha um sistema operacional. Então, mesma coisa. Dentro do nosso dispositivo, então lá foi dentro do computador, depois vieram os celulares, né? Então, hoje os celulares têm sistemas operacionais, os computadores têm sistemas operacionais e dentro desses sistemas encontram-se aplicativos. Mas falando um pouco mais sobre o sistema, qual é a analogia do sistema em relação a nós? Assim como o nosso dispositivo é o cérebro, o nosso sistema geral é a nossa mente.
Então a nossa mente é o Windows, é aquilo que abre as janelas, olha, 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 né? E esse sistema operacional chamado mente, então a mente é um sistema, ela não é o fim, ela é o sistema operacional. E dentro desse sistema, ele dá a possibilidade de ter o que? Aplicativos. Então, o aplicativo da fala, o aplicativo do que eu acredito, N aplicativos, né? N aplicativos. Desde a hora que a gente nasce, a gente vai colocando aplicativo de sobrevivência, aplicativo de criatividade, quantos de aprendizagem lá inicialmente, quando criança, quantas coisas sendo aprendidas, quantos aplicativos sendo instalados. E é bem isso, né? O bebezinho chega aqui com esse dispositivo, com um sistema, mas ao mesmo tempo ele sozinho, né, fica muito desafiador de operar algumas coisas. Na hora que ele começa a ter uma interação com o meio, alguns aplicativos vão sendo instalados automaticamente, assim como os nossos dispositivos hoje em dia. Alguns já vêm meio que de fábrica, não vem? Vem lá alguns aplicativos de fábrica. E aí depois vão sendo instalados outros aplicativos para que ele possa desenvolver outras tarefas, e assim não só para o bebê, mas vai transcorrendo por toda a vida, inclusive até o momento atual em que você está. Né? Você também continua com essa mesma capacidade, a mesma capacidade de instalação. Você continua com um programa que precisa de atualização, assim como o sistema Android toda hora está atualizando, iOS, Microsoft, né? Você tem algumas opções de sistemas, né? E nós, dentro do nosso dispositivo que viemos aí, né, o cérebro, aparelho, também temos opção, que no caso é a mente, né? E dentro de outras possibilidades, mas nesse caso aqui dessa aula a gente quer falar sobre esse sistema operacional chamado mente. Entendido? Primeira aula, entendido? Entendido como as coisas funcionam? Então, dispositivo cérebro, sistema operacional, no nosso caso aqui, o nosso sistema operacional é a nossa mente. E os aplicativos é aquilo que a gente vai instalando no decorrer da nossa vida, para a nossa trajetória, para as nossas vivências e tudo aquilo, tá? Então, alguns aplicativos vão ser mais úteis durante um tempo, outros a partir de um tempo vão ficar obsoletos. Mas nesse momento é isso que você precisava entender. Então agora nós vamos para a aula 2, que daí nós vamos destrinchar um pouco mais a respeito disso. Tá ok? Compreendi. Qual que é o próximo passo? Tá bom? Bora para a aula 2?